Boa noite. Hoje nós vamos falar, já a última aula desse currículo, desse curso, nós vamos falar um pouquinho de assuntos que nós cobrimos de uma forma bastante extensa durante todo o curso. Nós vamos falar sobre a família na doutrina católica. Qual é a relação com conversas passadas? A família sendo a igreja doméstica. Então, muito do que nós falávamos, nós voltávamos para essa questão da importância desse primeiro núcleo se desenvolver de forma que se expandisse dentro da participação com a comunidade na missa e dentro da participação em pastorais. Então, falamos sobre a importância das escrituras e os ensinamentos da igreja. Falamos sobre a importância da base bíblica, a escritura nos dando o entendimento da verdade, o entendimento dessa verdade e até desenvolver a prática de usar a Bíblia. Nem todo católico usa a Bíblia, tem prática de usar a Bíblia, sabe navegar a Bíblia. Então é importante continuar esse processo de aprendizado, continuar manipulando a Bíblia, lendo. Falamos sobre a questão do catecismo. O catecismo em si, muita gente nem tinha o livro do catecismo, hoje vocês estão equipados com o livro. Navegamos, usamos o catecismo, quer dizer, continuar tendo uma dúvida, dá uma olhada no catecismo, ver qual é a posição da igreja com relação àquele assunto. Muitas vezes o catecismo faz referência à escritura, então olha as escrituras, entende como um fala e explica o outro. É importante ter essa conexão. E essa apresentação é do ano passado. Ainda temos aqui o Papa Francisco, que eu agora estava abrindo, não sei onde eu salvei a desse ano. Então, ali ainda está o do Papa Francisco, mas hoje nós já temos o Papa Leão XIV, tá? Que é seguir as orientações atuais. Nós falamos sobre a igreja e as causas sociais do mundo moderno. É importante entender o posicionamento da igreja e agir no nosso dia a dia segundo os ensinamentos que a igreja nos traz hoje, através do posicionamento do Papa com relação às causas atuais do mundo moderno. A igreja doméstica como base, célula-tronco da nossa igreja-mãe. O importante de ter o fundamento teológico, a família reflete a comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo, quer dizer, começar em casa a criar essa consciência de fé. É fundamental, porque uma criança que não começa a receber essa consciência de fé em casa, dificilmente vai adquirir essa confiança de fé, essa consciência de fé na igreja. Num período de 1 hora, os pais querendo participar da missa e as crianças correndo de um lado para o outro. Porque não tem essa consciência de estar na casa do Senhor. Mas quem é o Senhor? Por que da importância da reverência? Se isso não foi passado em casa, no dia a dia, em oração familiar, na participação, do entendimento da relevância desse respeito, dessa reverência, não é num período de 1 hora em que você está reagindo à ação da criança que você vai conseguir com que ela respeite e age. Então, a importância de trazer esse fundamento catequético, teológico para dentro de casa, trazendo o papel dos pais nessa evangelização, educadores. Então, parte de algumas conversas nós tivemos, e é o que nós vamos tentar também com as Olimpíadas, com os Jogos Olímpicos de Fé, é exatamente isso. Essa conscientização de muitos pais, mesmo aqueles que já fizeram catecismo no passado, que façam uma renovação desse conhecimento. Para quê? Para que eles sejam evangelizadores de seus filhos. Porque é muito difícil quando o filho tem uma questão, uma pergunta, o pai diz, não sei, a gente pergunta ao padre, ou até responder alguma coisa errada, o que é pior. E outra coisa, se os pais, um filho tem uma pergunta, uma filha tem uma pergunta, e o pai ou a mãe não tem uma resposta e age como se aquilo não fosse importante,
Qual é a mensagem que passa para os filhos? Então, é muito importante a função do homem ser o José da casa, da mulher ser a Maria da casa e da igreja doméstica ser a fundação da formação de fé dos nossos filhos. Nesse momento, nessa ação, é onde nós damos o testemunho, tanto para os nossos filhos, como para os nossos pais, como para os nossos irmãos. Veja bem, nesse momento, vocês já são testemunho de todos esses aspectos da família. Seus irmãos olham para você, mas por que você se dá o trabalho? Por que você faz isso? Por que você pensa assim? Por que você age assim? E as pessoas começam a questionar, é o testemunho. Os filhos a mesma coisa e os pais a mesma coisa. Eles começam a notar a transformação, isso gera uma curiosidade. É aquele momento que a gente espera que essa curiosidade seja o querigma de cada um deles. E o seu testemunho seja o vento naquela vela que está começando a se abrir, para que eles se movimentem nas suas jornadas individuais no caminho da sua santificação, da sua salvação. E por último, a base da igreja doméstica, que é o amor conjugal. O homem é Cristo, a mulher é a igreja, o homem para a esposa é o Cristo, a mulher para a esposa, para o marido é o Cristo, é a união do homem e da mulher com Cristo, é uma relação única e direta. Então a importância desse carinho, desse tratamento com a quem dedica a vida a cada um de nós, com a quem investiu todo o seu futuro em nós. A esposa ao casar diz, o meu futuro é você. O marido ao casar diz, o meu futuro é você. E o nosso futuro é Cristo. Então é viver para Cristo através do matrimônio. E na força do matrimônio, nós temos então a força da igreja doméstica. Porque essa é a formação desta sagrada família, base da igreja. Cristo podia ter sido vindo ao mundo assim, como um homem feito. Não havia nenhuma necessidade dele passar por ter vivido todas as dores e as dificuldades que ele viveu, já nascendo no frio, dentro de uma manjedoura, para nos ensinar a importância do pai, da mãe, da família. Como é que se trabalha a formação da fé em família? Mais uma vez, vários aspectos nós cobrimos aqui em muitas das aulas. Uma vida de oração. A vida de oração não só nos transforma, como transforma a nossa família. Orar em família começa a criar esse aspecto de reverência. Porque a criança, quando está crescendo, ela entende aquele momento, não é um momento de ficar correndo, não é um momento de ficar chamando os pais, não é porque ela começa a ver, ela olha e elas imitam. Elas entendem que aquele momento é um momento de reverência. A minha neta pequena, tem 2 anos, anda em direção ao nosso altar, se ajoelha e fica cantando Mãezinha do Céu. Ela entende que aquele local é um local sagrado, porque ela nos vê ajoelhado ali. Ela acorda de manhã, passa, estamos nós ajoelhados rezando. Então ela entende que aquilo é importância. Nossa, se o meu avô faz, se a minha avó faz, se o meu pai faz, se a minha mãe faz, isso é importância. Você não falou que é importante, você mostrou com o testemunho que é importante. Então, o momento da oração, você desenvolve essa percepção da importância, da reverência. Você fala, estou falando com o Papai do Céu, estou falando com a Mamãe do Céu. Então, você começa a criar esse conceito de formação de fé nas crianças. Você começa a rezar como a igreja doméstica. Leitura das Escrituras.
Ótimo hábito. Antes de rezar, faz a leitura do dia. Olha o salmo, lê em voz alta, medita sobre aquilo. As crianças começam a ver, nossa, essa leitura é importante, porque elas vão sentir a reverência na leitura. Mais uma vez, você começa a desenvolver essa verdade dentro dela, dentro de pequenininho. No momento que elas alcançarem a idade que elas já possam ter feito a comunhão, participação na vida sacramental. O exemplo aí, então, é muito importante. Como é que os pais chegam, os pais comungam, não comungam, os pais vão à missa, não vão à missa? Com que reverência você recebe o corpo de Cristo? As pessoas, muitas vezes crianças escutam, percebem muito mais pelos nossos atos do que pelas nossas palavras. Então essas coisas que nós achamos que para nós é o dia a dia, é normal, elas estão prestando atenção. Como elas notam como você fala bem com uma pessoa e não fala bem com a outra. Como você trata uma pessoa melhor do que trata a outra. Como as pessoas, algumas te alegram, outras te entristecem. Elas notam isso. Então, da mesma forma, elas vão notar a forma como você participa da missa. Tá? Em que, acima de tudo, os pais ensinam os filhos através do testemunho, das obras. Falei várias vezes, vou repetir várias vezes, espero ter a oportunidade de falar ainda várias vezes com vocês. A nossa igreja, a nossa fé é feita de ofícios e obras. Ofícios, o crescimento intelectual, o estudo, o investimento em entender o exemplo daqueles que antes de nós amaram a Deus com tamanha intensidade que deixaram receitas para a gente. Exemplos de testemunho. E as obras? A fé sem obra é vã, é morta, é nada. Você dizer que amar, você dizer que ama e não agir com amor, que valor tem isso? Então a nossa igreja é entendimento e caridade. Qual é a função do entendimento? Nos aproximar de Deus, nos ajudar a criar intimidade. Essa intimidade traz a graça, a fé, nos transforma em caridade e amor de Cristo para que a gente haja. Não é para guardar esse amor dentro de nós. É para transformar esse amor em ação. Porque ao fazer isso, você protege a criação, mas você também dá testemunho. Você é um farol na escuridão, nas trevas de muitos. Seja esse farol. A importância, eu espero que quem não participe ainda de ministérios, olhe com carinho, porque nós somos a nossa comunidade. Nós somos um pedacinho do pedaço de Cristo. E sem que nós vivamos essa comunidade, cada um de nós, em sua jornada, está sendo capaz de emanar essa caridade, esse amor de Cristo de forma diferente. Porque cada um de nós está num momento diferente da nossa jornada. Mas todos nós, na nossa busca de participar da caridade, estamos emanando esse amor. Então, viver na comunidade é emanar o amor para ajudar os outros, mas é também viver esse amor. Nenhum de nós foi feito para viver isolado. Nós estamos aqui para sermos santos e amar a Deus. Deus nos deixou uma igreja. A igreja é o corpo visível de Cristo. Então, participar da comunidade, amar a comunidade, é amar a Cristo. É a nossa missão aqui. Então, participe. Trabalhe pela comunidade. Traga seu testemunho para a comunidade. Viva a sua comunidade. A paróquia tem vários ministérios.
Existem outras obras de misericórdia que vocês podem agir, independente da paróquia. A nossa vida não se restringe à paróquia. A nossa vida deve ser uma missão pela igreja. E a igreja não só tem várias paróquias, como a igreja está fora da paróquia. Certo? Então, a gente mesmo, a gente é de uma outra paróquia, mas estamos servindo aqui, né? Acho que também então Não. Licença, no meio do curso foi dada aquela lista, né, com os representantes de cada ministério, de cada grupo aqui de dentro da igreja, e nós estamos precisando de pessoas que se voluntariem para acolhida, para o coral, quem tiver habilidade de canto ou toque algum tipo de instrumento, pessoal para leitura. Então, assim, tem várias posições que cada um de vocês pode procurar ver a sua característica, a sua peculiaridade, e não só ir à missa para beber, né, na fonte. Não é todo domingo que você precisa servir. Quanto maior for o nosso grupo, há uma escala, um revezamento que você sirva uma única vez no mês. Já será de grande valia, de grande importância o seu serviço diante de Deus e da comunidade. Eu vou colocar novamente a lista no grupo, tá? A jornada continua. Esse é só e foi só o primeiro passo. É com muito carinho que a gente espera ter feito diferença na jornada de vocês. Muito obrigado.